você disse em catástrofe. Vai acontecer isso ainda esse ano? Muitas catástrofes. O continente latino-americano. Não estou aqui para falar. O meu coração sangra de dor quando eu tenho que falar nessas coisas, mas eu anunciei há quase 2000 anos que quando antes do fim do mundo todas essas coisas haveriam de acontecer, este continente vai ser o mais castigado com catástrofes, com crimes horríveis, nunca imaginados. Na cidade de Blumenau, os moradores de um prédio documentam uma queda de uma das barreiras. No resto do estado de Santa Catarina, as chuvas torrenciais causaram ampla devastação. 128 pessoas perderam a vida. Foi um dos piores desastres naturais já registrados na história do Brasil. Tampoco empieza tan como imposible. Olha a pancadaria. Olha só, tem um corintiano apanhando por ali, e outro. Que coisa, que selvageria. O que deveria ser um espetáculo bonito, o futebol, acaba se transformando numa praça de guerra. Apesar de todas as apelações feitas por Dona Creuza, o filho não perdoou e estuprou a própria mãe. Com uma folha de coqueiro, José puxa o embrulho que afunda e o barulho para. Com cuidado, o homem traz o saco para a margem, rasga cuidadosamente o pacote e aparece um bebê todo molhado. A polícia pôs na cadeia a mulher que deixou o filho de 1 ano e 8 meses morrer de fome. Um laudo do IML confirmou que o bebê ficou 3 dias sem comer e sem beber água. Ele fica a menos de 1 metro da vítima. Outro homem de jaqueta preta e capuz atira com um revólver. O segurança Antônio Bezerra corre, tenta escapar, mas não tem para onde fugir. É verdade que você tá grávida? Uhum. Quanto tempo você tá? Eu tô com 6 meses. Camila é a mãe mais nova que encontramos durante essa reportagem. Ela tem apenas 11 anos. Não, eu tava pensando assim em fazer um filho. Eu fiz. Bandidos invadiram o consultório e decidiram queimar a vítima quando descobriram que ela não tinha dinheiro. A sala da casa também servia como local de espera dos pacientes. E foi no sofá da família que a dentista morreu queimada. Elise Ramos Kitano Matsunaga confessou em depoimento nesta quarta-feira em São Paulo ter matado e esquartejado o empresário Marcos Kitano Matsunaga, com quem era casado. Os criminosos obrigaram o comerciante a abrir o portão. Bastante agitado, o bandido segura 2 armas e agride o dono do comércio. O empresário coloca a carteira em cima do balcão e na sequência leva um tiro no peito. E, a nível de Brasil, a cidade mais castigada será justamente o Rio de Janeiro. Por quê? Porque no Rio de Janeiro eles têm uma gigantesca estátua. Quando eu vou lá, a maioria prefere aquela estátua enorme do que o Filho de Deus. Então o Senhor Deus está irado. Ele disse, o Senhor Deus, que tem que começar por o Rio de Janeiro o castigo. A situação mais crítica em Angra dos Reis aconteceu na localidade de Santa Rita 2, no Bracuí, onde de madrugada um grande deslizamento de terra desceu a montanha e acabou acertando 8 casas. Este é o Hospital Infantil Ismélia da Silveira, em Duque de Caxias, onde crianças estão à beira da morte. Eu já estou vendo meu filho morto, só muita fé em Deus mesmo. Tem vaga em lugar nenhum. Os pais denunciam que a situação lá dentro da emergência é ainda pior. É terrível. Falta tudo. Falta higiene, faltam remédios. Os responsáveis é que saem para comprar os medicamentos. De mochila nas costas, o homem acusado de violentar uma mulher de 30 anos passa pela catraca. 3 minutos após embarcar, ele saca um revólver e ordena que os passageiros fiquem no fundo do coletivo. Depois de anunciar o assalto com o ônibus em movimento,
O homem abusa sexualmente de uma mulher. A violência no transporte público do Rio de Janeiro assusta os passageiros. Em março, uma turista americana foi violentada dentro de uma van. Mais um caso de violência sexual no Rio, desta vez num terminal de ônibus. A jovem de 22 anos foi atacada logo depois de descer do ponto final. Um pastor evangélico foi preso no Rio de Janeiro acusado de abusar sexualmente de fiéis. Ele já era investigado por associação ao tráfico, lavagem de dinheiro e homicídio. Marcos Pereira da Silva, líder da Assembleia de Deus dos últimos dias, é acusado de abusar sexualmente de 5 fiéis e da ex-esposa. 2 vítimas eram menores de idade na época dos crimes. 2.600 policiais e homens das Forças Armadas estão na linha de frente contra os traficantes do Morro do Alemão, no Rio. Uma tropa que tem uma missão: livrar as favelas do poder dos bandidos. Tanques de guerra de até 23 toneladas. Tropas do Exército e da Marinha cercando o conjunto de favelas. Necessidade de botar a polícia aqui dentro, não. Estão querendo usar a obra de habeas corpus para querer acabar com o tráfico, coisa que é quase impossível nesse mundo. O pânico toma conta da praia. As pessoas correm em todas as direções. São mulheres, crianças, pessoas desesperadas à procura de um lugar seguro. A violência aumenta quando gangues rivais se encontram. Mas não é só isto, não. Vai haver coisas horríveis, não só no Rio de Janeiro. Vão acontecer coisas terríveis em todo este continente. Você poderia adiantar alguma pra gente? Não dá para adiantar, é isto ou aquilo. São coisas tão abomináveis, tão repugnantes, e os gemidos de dores serão tão grandes que é impossível descrever, é indescritível. Como eu anunciei ao jornal O Estado do Paraná, quando ele esteve aqui no dia 30, que sobre o Rio de Janeiro, eu expliquei essas coisas, eu queria que explicasse. Como é que eu vou poder explicar que ia acontecer uma desgraça daquela, como aconteceu com aquele barco lá? Faltavam poucos minutos para a queima dos fogos de artifício em Copacabana. As 55 pessoas não tiveram a chance de comemorar a chegada de 1989 como sonhavam. Elas estavam no Batomushi. É difícil falar quando você vê laudos de uma embarcação que não podia nem entrar na água. Com excesso de passageiros, o barco levava 150 pessoas. Afundou na Baía de Guanabara, a caminho da festa de Réveillon. No dia 30 eu anunciei estas coisas, e conforme podem verificar através do jornal O Estado do Paraná, então que ele publicou inclusive na íntegra. São coisas que eu estou vendo, que eu não estou vendo porque eu quero ver, e sim porque meu Pai me mostra, meu Senhor e meu Deus, e me manda dizer ao mundo, para alertar para os filhos de Deus, ainda em tempo, se arrependerem de seus pecados e voltarem-se para o Senhor, e para se salvar a sua alma. Ninguém, nenhuma igreja vai salvar a alma de ninguém. A alma de cada um vai ser salva por si mesmo, em arrependendo-se de seus pecados e em orando para o único Senhor verdadeiro, o único Deus. Nenhum falso pastor, nenhum falso profeta, nenhum falso sacerdote, nenhum arcepesta. Esse ano, nós já estamos aí no dia 9, e esse ano aconteceram até agora, já passaram pelo Instituto Médico Legal 48 corpos vítimas de crimes violentos. Henrique Cristo, por que tanta violência? Isso nem começou ainda. Isso é apenas o princípio das dores. Muito mais violência vai vir por aí, mas muito mais. Era para ser um dia de aula como outro qualquer. As câmeras de segurança da escola mostram as crianças chegando. O professor entra de mãos dadas com uma aluna. As meninas, mais pontuais, são maioria. Nesse momento aparece o Wellington Menezes de Oliveira. O Wellington espera que todos entrem para começar o massacre. No meio da confusão, pais tentam encontrar os filhos. Feridos são retirados às pressas e esperam a remoção em macas. O crime foi por volta das 9h30 da noite no bairro de Oswaldo Cruz, subúrbio do Rio. A mãe dirigiu o carro. 3 bandidos armados chegaram a pé e renderam a família no sinal de trânsito. A adolescente e a mãe conseguiram sair do carro. A mulher tentava retirar o filho, que estava preso ao cinto de segurança, quando os bandidos arrancaram. O menino ficou pendurado do lado de fora e foi arrastado. Os assaltantes circularam por 4 bairros: Oswaldo Cruz, Madureira,
Campinho e Cascadura. Agências bancárias, uma estação do metrô e mais de 80 ônibus foram danificados em São Paulo no protesto de ontem à noite contra o aumento da tarifa do transporte público. A cidade é nossa! De perto. E milhares de pessoas estão voltando do trabalho, depois de um dia cansativo, embaixo de chuva, e passar esse pânico aqui. Eu tô aqui sem saber para onde que eu corro. O protesto, que começou com manifestantes caminhando ao lado de policiais, virou uma batalha nas ruas. De um lado, a polícia com gás-pimenta, bombas de fumaça, tiros de borracha. Do outro, rojões, pedras, garrafas e o que mais os manifestantes achassem no caminho. Na Avenida Parada, um motorista avançou em direção aos manifestantes e atropelou dois. A ação deles começou no centro da cidade. A gente observa aí que o batalhão de choque foi chamado e impediu que eles fossem em direção ao Paulista. Pouquíssimos poderão dormir de noite. 31 de outubro, Dia das Bruxas. Um crime numa imponente mansão de um bairro nobre de São Paulo choca o país. O engenheiro Manfred Albert von Richthofen, diretor da Dersa, e a mulher dele, a psiquiatra Marícia von Richthofen, foram mortos a golpes de barra de ferro. 8 dias depois, uma notícia acrescenta crueldade ao crime. A filha do casal, Suzane, confessou ter participado. Segundo a polícia, ela planejou a morte dos pais junto com o namorado, Daniel Cravinhos de Paulo e Silva, e o irmão dele, Christian. Encontrou jovens prontos para a guerra. Na época ele viu o poder do estranho. Não tá de brincadeira. Porque a população hoje está à mercê do crime. A população está desarmada, a população não tem como se defender. Eu acho que é aquele papo de desarmamento, precisamos rever isso aí, concorda, Conte? Porque as casas serão visitadas. Muitas poucas pessoas protegidas por Deus dormirão de noite. Porque está plantada, está semeada, está instalada na terra uma sociedade enferma que está agonizando e que ela está, por enquanto, ainda dirigida pelo Satã. Por enquanto, o Satã é o que reina na terra. Enquanto que ele reina, ele precisa assistir estes descalabros que vós me falais. Para tumultuar ainda mais o dia no Congresso, duas fiéis que imploravam por ajuda. Henri Cristo não poupou críticas ao Congresso Nacional. Que onde construíram um painel de 7 milhões de dólares para tocar piano, enfim, aqui onde se fala em democracia, quando em verdade é uma farsa, porque democracia não tem voto obrigatório. Falou tanto que acabou sendo expulso pelos seguranças da Câmara.